além do excesso de coisas que faz, as atividades, ser ativo é uma situação, ser útil é outra. Sim. São coisas diferentes. Eu acho que isso a gente pode transportar até para pessoas mais jovens. Sim, sim. Né? Mais jovens, acho que é de né? qualquer idade mesmo. Porque às vezes falta a realização de uma coisa, de um sonho, de um desejo, de algo que se complemente, né? Como uma vontade, né? E o idoso, eu acho que a fase da vida vai mudando porque às vezes você se sentia útil cuidando de um filho, você se sentia útil cuidando de alguém, você se sentia útil sendo provedor de uma casa, né? Porque eu tenho que trabalhar, ganhar meu recurso, o recurso sustenta a minha casa. Então, isso é uma utilidade, né? Depois se perde isso, né? Porque a casa nem depende mais tanto assim, depende né? mais Cada um siga a tanto, os sua filhos foram vida, embora, tal, ainda continua lá as atividades do dia a dia, mas é puramente mecânica, né? Puramente mecânica, né? Não, e é muito isso mesmo, né? Essa síndrome do ninho vazio, que é muito comum e assim, eu super entendo, né? Síndrome do ninho vazio é a história dos filhos quando vão embora, saírem né? de casa, né? Porque realmente, às vezes você ficou ali e realmente é o trabalho da mãe, da mulher ali, né? E tá focada, não, tem comida, tem roupa, tá estudando, tá indo bem, tá indo mal, tá não sei o quê, nanana, e de repente, não preciso fazer mais nada disso. Os idosos sofrem quando os filhos não ligam muito para eles durante a semana, não? Sofrem, mas eu acho que isso é uma coisa a ser trabalhada Preciso também, melhorar né? isso, que às vezes eu fico sem ligar para minha mãe e pro meu pai na correria, né? Eu fico pensando na repercussão, né? Mas é verdade, mas eu né? acho que isso é uma coisa muito pessoal, na verdade, né? Mas Porque... assim, falei até em tom de brincadeira, né? Mas eu acho que essa questão social, né? Por exemplo, já vi várias vezes, dor. Eu trabalho com dor lá, tem idoso com dor, etc e tal. Eu já vi nitidamente idoso que estava com dor para chamar atenção, tá? No fundo, era para chamar uma atenção. A dor comove, a dor causa pena, né? Você vê alguém com o braço engessado ou sofrendo de dor, dá pena, né? No geral, as pessoas ficam comovidas. Eu já vi pessoas idosas que estavam caindo nessa justamente porque para chamar a atenção da família. Né? Os filhos moravam fora e aí começou lá a criar, somatizar, tinha um problema, mas a gente via que tinha um exagero no problema, né? Mas justamente para quê? Para a família vir, né? Para os filhos virem, visitar, etc e tal. E depois que acampou uma situação mais próxima, a coisa foi... Ficou ótimo. Aí quando todo mundo começava a querer ir embora, a dor piorava. Não, mas acontece. São estratégias, né? Mas é importante, mas, assim, né? Eu costumo abordar isso, é claro que eu falei, com muita delicadeza, com muito cuidado, né? Mas assim, eu já várias vezes falei para meus pacientes, falei, não, porque meu filho não liga. Falei, liga você. Liga você. Qual é o problema? Mas tudo bem, o correto, sei lá, seria o mais novo, né? Ir atrás do mais velho. Ok, mas assim, a vida da senhora tá tão mais tranquila, a senhora tem tanto mais tempo, sabe? Você tenta reatar esses laços. Não tá bom? Vamos fazer alguma coisa para mudar? E minha paciente aqui é a senhora. Então, assim, vou dar orientação para você. Começa a ligar uma vez por semana. Não fala de coisa chata. Não reclama. Torna aquela conversa agradável. Pergunta como que ele tá, como que tá o trabalho. Anota, se for necessário, que vocês conversaram para na outra semana puxar o assunto de novo. Sim. Tenta estreitar o laço, sabe? Porque às vezes fica, e isso eu vejo muito, né? Fica naquela posição, ninguém lembra de mim. Não sei o quê. Mas por que você não liga, então? Por que você não vai? Porque minha neta mudou e não me chamou para conhecer o apartamento dela. Liga para ela, Fia. A avó vai levar um bolinho para você. Pode ser? Que horas que é melhor? Saia de uma situação passiva e põe uma atividade, né? Na situação. Porque né? Promove isso, então, né? Porque muitas vezes não fica aquela coisa assim, tá bom, vou ligar. E aí, mãe, tá boa? Não, mais ou menos, não sei o que, então tá bom, é isso aí, então tá, tchau. Isso não é relacionamento. Isso é assim, proforma só. Um mérito. Bom, risquei, liguei pra minha mãe, né? Mas você não bateu um papo, você não sabe o que tá acontecendo, se tá vivo, se tá morto, se tá triste, se tá não sei o quê, se tá não sei o quê. E aí, muitas vezes, assim, aí às vezes eles são pegos de surpresa. No sentido de, tipo, não tô botando culpa em ninguém aqui, né? Mas assim, minha filha vai se separar e eu nem sabia que o casamento tava ruim. E é claro, um pai sofre de ver um filho se separando. Sim, claro. E sofre de muito mais ainda
fala, pô, mas não estava sabendo, achei que eles estavam super bem. E de repente ela me ligou falando que tá assinando os papéis para separar. Entendeu? Mas é porque o relacionamento ali já se foi há muito tempo. Sim. Né? Ou talvez aquela pessoa seja extremamente fechada e etc e tal. Claro que existe, né? Mas no geral tem isso. Busca. Vai. Né? Quem é mais sábio aqui? Quem tem mais tempo de vida? Quem tem que perdoar mais? Vai. E quem tem condições de conduzir ainda uma família, ter as direções da família, em termos sociais, ainda são as pessoas que têm mais idade ainda, elas têm condição de... Que teoricamente era para ter esse papel, né? De estarem ali como consultivas da família. De aproximar os laços, eu acho que isso nunca se perde, né? Eu acho que isso tem que acontecer mesmo. A gente vê as culturas asiáticas, né? Que todo mundo fala, não, porque eles honram o idoso, não sei o quê, nananã. Mas você percebe que nessas culturas, o idoso ele tem muito esse papel, assim. Ele ainda tem um papel. Entendeu? Ele tem um papel, mas assim, não é um papel de tipo, a aposentadoria dele banca a minha casa. Tem que cuidar dos netos, sabe? Não, é um papel superior ali no sentido de ser mais sábio, de uma pessoa que vai ser consultada numa dúvida de alguém que não tem tanta experiência, né? Então eles ficam realmente nesse papel deles, de estarem ali, sem a sua funcionalidade tão direta, mas cuidando da harmonia ali da família, né? Sendo respeitados por isso, sendo honrados por isso, e as pessoas desejando chegar nesse momento, né? De poder estar ali. De ser um exemplo, de né? ser, exatamente, né? Quero ser assim, né? Então isso é muito bacana. Acho que são coisas que a gente tem que pensar, e eu acho que é interessante a gente pensar isso mesmo antes de ficar velho, né? Trabalhar isso. Então esses relacionamentos com o seu filho desde hoje, né? Pô, meu filho tá estranho, meu filho tá não sei o quê. Meu, o que tá acontecendo? Peraí, eu vou lá. Não vou ficar esperando ele vir reclamar comigo, né? Deixa eu ver o que tá acontecendo. Putz, meu filho não tá me ligando muito. Eu sei que ele tá trabalhando, eu não quero atrapalhar. Mas, de quarta-noite, eu sei que é um dia que ele tá mais tranquilo. Vou dar uma ligadinha, 15 minutos. Se ele não puder falar, tudo bem, não vou ficar chateada. E hoje com a história do WhatsApp, dos aplicativos, então, você pode mandar mensagem. A comunicação tá mais simples também, tá mais fácil, né? Tá. Mas ao mesmo tempo tá mais desfocada também, né? Porque todo mundo fica no aparelho e tal. Você tá aqui, mas você tá ali, você tá com não sei o quê, você tá resolvendo não sei o quê, né? Mas isso eu acho que é muito importante a gente trabalhar preventivamente nisso. Isso me encanta muito, na verdade. Eu acho que espero colher bons frutos. Sim, né? sim. De ver realmente essas pessoas que eu tô cuidando nesse sentido envelhecendo bem, né? E chegando de uma forma mais madura no envelhecimento, porque envelhecendo é sinônimo de maturidade, né? Não é. A gente conhece pessoas de 20 anos que são extremamente maduras, porque a vida precisou assim, isso, fez assim, né? E pessoas muitas vezes de 80 que não, né? Que sofrem por coisas muito pequenas, né? Muito ínfimas, assim, que não precisaria, né? Nessa fase da vida sofrer por causa disso e tal. A sociedade vai amadurecer um pouco também como nesse sentido, né? A partir do momento que a gente vai ter pessoas com mais idade, né? Eu vi um documentário americano, né? Um pai de 92 anos, né? Que cuidava do seu filho de 66. Os dois eram idosos, cabelos brancos, né? Você vê 90 e pouco, 66, né? E o filho adoeceu e ele levava o filho ao médico para colher sangue, etc, etc. Uma coisa diferente, né? Porque é uma inversão de papéis dentro de uma coisa esperada, né? Seria o inverso, né? E ele faz exatamente essa reflexão, né? Sobre o papel do idoso, né? O novo idoso, né? Dentro da conjectura da sociedade, né? Eu acho que isso aí é um amadurecimento que vai acontecendo, né? De maneira geral, com certeza. Né? E às vezes acontece mesmo, né? Ali é o idoso que tem um cuidador idoso, né? Mas de modo geral, Mariana, assim, o idoso hoje, vamos lá. Pedir para ele fazer um exercício físico, pedir para ele pensar em novos trabalhos, novos estudos, novas perspectivas de vida, movimentar um pouco, sair daquela rotina
monótona lá na casa dele, melhora muito a saúde, não melhora? Nossa, melhora muito a melhora qualidade muito. de vida, né? Quem adere a essas mudanças, assim, é nítido. E é engraçado porque a melhora é rápida. Rápida, né? É rápida. Às vezes, precisava sair, bater um papo, sabe? Precisava conversar com gente, entendeu? Precisava se sentir útil. Às vezes não é a hidroginástica que melhora, às vezes é o grupo, né? Sim, com certeza. A socialização lá da de estar ali com a atividade turma física, que sai da hidro e vai tomar um café, bate o papo fofoca durante a aula. Na pandemia, agora uns 2, 3 anos atrás, deixa eu relatar um caso, tinha uma senhora, tinha 70 e poucos anos, e ela era jogadora de tênis de mesa. A popular ping-pong, né? 73 anos, e é ganhadora, participadora, e jogava até essa idade aí. Inclusive ela dava aulas para pessoas mais novas. Aí teve a pandemia, parou tudo, né? Fechou tudo, ela parou de jogar. Essa mulher adoeceu tanto, mas assim, adoeceu tanto, assim, a ponto de ficar extremamente dependente de pessoas, exatamente por causa disso. Lógico, não pode ter sido uma coincidência, que foi o momento tal, mas os filhos relatam que a partir do momento que ela deixou de frequentar os grupos dela, as coisas dela, a qualidade de vida dela despencou. Mas isso é uma coisa que é uma particularidade do idoso, né? É claro que assim, a pandemia foi devastadora para todo mundo, mas para os idosos foi muito, né? Porque assim, a gente vê muitas vezes, né, uma idosa de 72 anos que, nossa, tá maravilhosa, faz tudo sozinha, etc, não depende de nada para ninguém. Mas o organismo, igual a gente começou falando, né, ele está num processo de degradação. Então, ele está num processo. E muitas vezes, a pessoa tá naquele limiar do bom da corda bamba, sabe? Qualquer coisinha ela desce. Né? Isso é uma particularidade do idoso. A gente vê muito isso, às vezes, no idoso que fica internado, né? Ou que pega uma infecção, tem uma pneumonia. Nossa, mas ele estava maravilhoso e agora ele precisa disso. E muitas coisas a gente consegue reabilitar, mas algumas, a funcionalidade é perdida mesmo. Isso é uma particularidade do envelhecimento. Para isso, essa ação preventiva de tentar ganhar uma gordurinha ali, sabe? Na hora que acontece um negócio desse, a queda não ser tão grande, entendeu? Sai arranhado, mas não sai muito machucado. Né? Entendeu? Aí você consegue voltar, você consegue reabilitar, mas assim, a resposta existe sempre. Sempre. E muitas vezes a gente só percebe as dificuldades quando elas acontecem, né? Então, assim, a gente nunca para pensar no esforço que você tem que fazer para levantar de uma cadeira. Até você ter dificuldade em levantar de uma cadeira, né? Caiu um negócio no chão e eu pego. Você não para pensar que isso demanda um esforço do seu corpo, um perigo, um medo, um receio. Até o dia que você não consegue pegar o negócio que caiu no chão, né? Então, e aí é isso que às vezes eu tento pontuar com os pacientes. Eu falo assim, mas eu não tô melhorando. Como não? Você não conseguia levantar dessa cadeira. Mas parece tão pequeno. Sabe? Você não levantava da cadeira. Você não ia no banheiro sozinha. Mas assim, o melhor pra ele é tipo fazer caminhada 6 quilômetros no Campo do Rui, entendeu? A gente pode talvez chegar lá, mas melhoras existem. A gente tem que fazer ele enxergar o meio copo cheio. Sim. Não ainda o meio copo que tá vazio. Vamos continuar trabalhando pra gente chegar lá. Né? Mas assim, houve melhoras, né? E às vezes as melhoras não são tão sensíveis assim, até que a gente mostra, né? A senhora não conseguia dormir, né? Agora tá fazendo atividade física, olha como melhorou o sono. Nossa, é verdade, né? Não tinha pensado nisso, né? Sabe que lidar com dor é muito ingrato, né? Às vezes, né? Porque chega lá o paciente mais idoso e tal, e às vezes a gente faz a pergunta, né? Que a gente quer ouvir a resposta positiva, né? A senhora melhorou, né? A senhora melhorou da dor? Né? Você fica aquela... Aí a paciente idosa fala, nossa, eu não melhorei nada, doutor, eu tô ruim. Aí a filha já olha feio pra ela assim, como que a senhora não melhorou, mãe? A senhora tá fazendo tudo em casa, a senhora não fazia nada em casa, a senhora ficava lá no sofá, a senhora ficava na cama deitada. Semana passada, doutor, ela ficou até levantando um balde cheio d'água, fazendo as coisas, etc e tal, mas vai de encontro exatamente. Exatamente. Ou às vezes a filha até fica piscando, não, doutor, tá bom assim, mas ela mesmo... Antes tomava remédio de 2 em 2 horas, agora tomou de vez em quando. Nem só, tá tomando, né? Mas assim, é aquilo
que você está comentando realmente, né? Ela está com uma outra perspectiva, né? Vamos ajustar a realidade, né? Vamos ajustar a meta aqui, né? Porque muitas vezes é isso, né? Não, calma. Houve melhoras, vamos trabalhar para ter mais, né? Mas acontece muito isso, assim, né? E é engraçado, porque às vezes bastante gente pergunta, né? Mas o idoso tem que ir acompanhado, não tem que ir acompanhado e tal. Claro que isso depende muito, né? Igual esses idosos que eu falei, que são super acompanhados do quê, né? Pra quê? Mas muitas vezes, assim, o idoso mais velho, é interessante, pelo menos que em algumas consultas ele tem um acompanhante, até pra gente ter esse olhar de quem convive, né? Você conter informações. Exatamente, isso ajuda muito, né? Então, assim, esse ajuste da perspectiva de quem conhece, de quem convive, né? Por exemplo, dor, né? Então, assim, melhorou, não melhorei e tal. Falei, doutora, eu não ouvi mais a minha mãe reclamar de dor. Exato, e ela reclamava diariamente de dor. Eu não ouvi mais ela reclamar de dor. Então, assim, isso já é um parâmetro de tratamento, né? Então, esses detalhezinhos são muito importantes, né? Falou assim, tá dormindo melhor? Não tô, não tá dando não sei o quê. Nossa, mas eu escuto ela roncar lá do meu quarto, sabe? Então, assim, você tem esse ajuste ali, né? Então, isso é Ou qual é o né? conceito que ela tem de dormir bem, né? Às vezes ela quer dormir 8 da noite, acordar às 7 da manhã, né? Isso pra ela é o dormir bem e que não necessariamente reflete, né? Tem uma tendência ao idoso dormir mais cedo mesmo, né? Isso é biológico, né? E acordar mais cedo. Tem esse avanço de fase que a gente chama, né? Então, aí muitas vezes ele quer dormir das 8 às 8. Aí eu falo, olha, mas só criança pequena dorme 12 horas numa noite, né? Ninguém depois que passa dos 15 consegue dormir mais 12 horas numa noite. Não, só se for a base de remédio mesmo, que a gente tem que ajustar aí essa perspectiva, né? Então, vamos tentar dormir umas 10 para acordar umas 5, né? Acorda cedo, tá acordando cedo. Mas, pelo menos, fica um horário razoável, né? Do que dorme às 8, acorda às 3 da manhã. E aí, só o remédio mesmo vai conseguir chegar às 6 da manhã, né? E isso é importante, Mariana, porque, assim, muitos idosos tomam remédios para dormir, né? E prescrito por outros profissionais, às vezes, né? Que ouviu a queixa que não está dormindo bem, não explorou direito a queixa e acabou introduzindo uma medicação, né? Benzodiazepínico, né? E que a gente sabe dos problemas que tem, né? Piora a cognição, aumenta risco de queda, de fratura, etc. e tal. E que se fizesse uma análise um pouco melhor, não precisaria estar utilizando medicamentos para dormir, né? Mas isso acho que é uma epidemia, não é só de idoso, não, viu? Essa questão do sono, né? tá complexa. Sono, o Brasil ele é uma das economias não mais ricas do planeta, mas é um dos que mais prescrevem remédios ansiolíticos, benzodiazepínicos aí do planeta, né? Eu vi uma pesquisa que eu fiquei bem triste, na verdade, mas o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Não sabia desse dado. Eu vejo esse dado, na verdade, mas eu não sabia. Eu acho que deve ser mais do que a pesquisa mostrou, porque tem muita gente que acha que não é e é, entendeu? Não, sim, com certeza. Não, eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim. Não, tudo bem, mas você sempre foi ansiosa. Eu tenho até uma amiga mesmo, amiga minha, da minha idade, né? Que ela sempre foi ansiosa. Ela sempre foi ansiosa, assim, desde que eu conheço ela, desde os 10 anos de idade, né? E aí, recentemente, ela começou a tratar essa ansiedade dela. E aí, ela falou com essas palavras, isso me marcou, que eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Ela falou assim, eu não sabia o que era viver sem ansiedade. Até eu estar do jeito que eu tô hoje. Ela falou, pra mim, aquilo era absolutamente normal. Ficar apavorada, meu coração bater forte, suar frio. Não sei. Pra mim, aquilo era o meu jeito de ser. Até eu perceber o quão bem eu posso ficar. E aí eu vi o quão eu tava mal, né? Eu falei, nossa, mas é verdade. Você pensa, a pessoa sempre foi assim, ela não tem o outro lado da moeda, né? Quem nunca foi e de repente se torna... Aí fala, não era assim. Eu preciso voltar a ser do jeito que eu era. Mas no caso dela, ela sempre teve essa memória de ser ansiosa. Até ela não ser mais. Eu falei, cara, nossa, isso é muito pesado, né? Tipo, uma coisa que pra mim, muito. Se acontecer comigo, eu ia falar, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa. Pra ela era absolutamente normal. Ô Mariana, uma dúvida aqui.
O idoso institucionalizado, né? Aquele que já foi para uma casa de repouso, né? Enfim, por várias condições e tal. É um paciente mais difícil de tratar, assim. Você retirar o idoso, né? Todos perguntam, né? Você tirar o idoso da casa dele, por exemplo. Doutor, você acha que eu devo levar meu pai para morar comigo, para morar numa clínica, porque a gente está preocupado dele morar sozinho? Cientificamente, assim, ou para as pessoas que estão ouvindo, né? Qual que é o impacto que causa, né? Já em situações mais graves, assim, a gente tirar o idoso da casa dele. O que é melhor? A gente colocar lá cuidadores numa casa ou colocar o idoso na casa de um filho ou numa instituição? Em tese, como que funciona? Não tem, assim, uma resposta exata para isso, né? O que eu sempre falo para as famílias é que, assim, tudo precisa ser analisado, né? Porque muitas vezes o idoso está na casa dele, mas não está bem assistido, né? Então, assim, isso pesa, né? Ou ele vai para a casa de um filho e a vida de todo mundo se transforma no inferno, né? Ou ele vai para uma clínica e é a pior coisa que pode acontecer na vida dele. Então, assim, não é uma regra de vai para a clínica, o idoso vai sofrer, sabe? Dentro do possível, isso deve ser conversado e estabelecido entre a família inteira, inclusive o idoso, quando é possível, né? Questão cognitiva, né? Permite isso. Porque eu tenho alguns pacientes que foram muito bem orientados e beleza. A questão é procurar um bom lugar e oferecer a assistência que ele precisa, né? Seja na casa do filho, seja na própria casa, seja na instituição, né? Porque individualizado. É muito individual e muito pessoal, né? Então, até como geriatra que conhece a família inteira, etc., eu consigo opinar muito pouco, né? Eu consigo, às vezes, trazer questões que eles devam refletir sobre, né? Porque tem muito preconceito também, né? Tipo assim, as pessoas julgam, né? Botou na clínica, não gosta do pai. Exato. Nossa, que absurdo. Abandonou o pai, abandonou a mãe. Né? Então, assim, tem esse estigma que não é real, né? Às vezes é, mas às vezes não é também. Tem idosos que estão na casa do filho e são extremamente maltratados. Então, assim, existem todos os cenários. Então, eu como geriatra, eu trago questões a serem refletidas, mas a decisão é muito particular, né? E da família inteira, porque envolve custo, envolve emocional. Tem filho que fala, não tem emocional para pôr meu pai na clínica, então não põe. Vamos procurar outra alternativa, entendeu? Eu vou me sentir a pior pessoa do mundo, então não faça isso, né? Porque aí ele vai estar bem cuidado, mas você vai adoecer aqui fora, porque você vai se sentir a pior pessoa do mundo. Então, assim, tudo isso tem que ser avaliado, né? O que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo é com a qualidade. Porque hoje abriu uma clínica em cada esquina, né? Então, assim, tem uma casa bonitinha, bota um vasinho ali, uma pessoa que é cuidadora, que fala que é enfermeira, sei lá o quê, bora, né? E a rotina pode ser totalmente inadequada para assistência. Lugares onde os idosos ficam amarrados, ficam contidos. Tem alimentação, assim, só come sopa, né? E vira e mexe aparece nos noticiários, sim, né? Sem contar questões de agressão, né? De violência psicológica, né? Então, assim, isso tem muito. Então, você tem que ter cuidado, né? Assim, tem alvará do bombeiro, por exemplo, isso é uma coisa importante. Você pega fogo numa clínica, morre todo mundo. Pois é. Né? Pois é. A vigilância sanitária autorizou aqui, né? São coisas, às vezes, básicas, mas que a gente não para pensar. Às vezes as pessoas falam, a casa é bonitinha. A moça é simpática, né? Não é só isso. Né? Tomar muito cuidado com isso. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Tem que ser referência, tem que acompanhar de perto, né? Porque não falou que tem fisioterapia, que tem isso, que tem aquilo, que tem não sei o que, que tem não sei o que, que tem não sei o que, que tem não sei o que lá. Mas nunca vi. Então, vamos ver o que está acontecendo, né? Às vezes você está ali pagando por um serviço que não está sendo oferecido, né? Não tem estímulo nenhum, fica o dia inteiro na frente da televisão, né? Então, tem que tomar muito cuidado mesmo. Mas existem lugares de excelente qualidade, né? Sim. Eu acho que o critério segurança, né? Porque o idoso mais frágil, a gente começou já com essa conversa, porque já é um idoso que demanda muito, sim, né? É difícil alguém... Fragilizar a fragilidade, riscos de quedas, de acidentes, ou mesmo de desassistência alimentar, etc. Tudo tem que ser levado em consideração, acho que junto com a família.
poucas vezes que me perguntam, doutor, você acha melhor levar minha mãe lá? Eu sempre questiono exatamente um contexto maior. Eu acho que essa abordagem não é tão simples, né? Não. Eu acho que simplesmente o fato da gente tirar o idoso da casa dele e pôr para outro lugar, não necessariamente ele vai piorar. Existe um conceito nas pessoas assim, é melhor deixar sempre ele na casa dele. Não é necessariamente verdade. Não. A gente sabe, por exemplo, assim, os idosos com demência, né? A mudança de rotina costuma trazer repercussões, né? Piora da agitação, etc e tal. Mas é questão de também, às vezes, se é isso que é o melhor para a família inteira, ele vai se adaptar na nova rotina, vai passar por um tempo ali de transição, tal, mas vai se adaptar com a nova rotina dele, né? Claro que se for possível para um idoso com demência, todos os dias dele serem exatamente iguais, é melhor. Mas quem consegue manter isso, né? Então, dentro do possível, vamos trabalhar com isso. Não é possível? Ok, né? Então, assim, é uma questão que gera uma angústia, gera um sofrimento, mas ela tem que ser racional, sabe? Ela não pode ser baseada no emocional. Tem que ser uma decisão, realmente, vamos ponderar isso, vamos conversar, vamos ver, vamos conhecer. Tem essa opção, custa tanto, o que meu pai acha disso, sabe? Vamos fazer um teste, vamos ver... E volta para trás, qualquer coisa, né? A gente está falando de um momento decisório, né? O que eu faço agora, mas se isso vem sendo construindo ao longo de um tempo, de um período, de um acompanhamento, de uma assistência, as decisões ficam mais simples também, né? As coisas ficam mais automáticas, né? Então, acho que isso é um amadurecimento das coisas, da né? Relação, de maneira geral, né? Porque tem idosos que falam, eu sei que eu tô dando trabalho, eu não quero dar trabalho, sabe? Eu vou me sentir muito mais tranquilo se não for minha filha que tá cuidando de mim, porque eu tô vendo que eu tô dando trabalho pra ela, eu não quero, entendeu? Prefiro um desconhecido cuidando de mim do que ver a minha filha ali cansada, com dor nas costas, não sei o que e tal. Então, assim, tem esse lado também. É que é engraçado isso. A maioria das vezes ninguém pergunta pro idoso o que ele pensa. Né? Claro que a gente está falando aqui de idosos que tenham capacidade de opinar ali, né? Mas assim, ninguém pergunta a opinião. Né? E o idoso, ele se fende de besta ali mesmo, né? Não, eu tô vendo que eles estão decidindo que eles vão me botar na clínica, eu tô só esperando, sabe? E ele fala assim, não, às vezes traria uma tranquilidade tão grande se a família sentasse e falasse assim, e aí, pai? Abrir a conversa. O que você acha? Me bota na clínica. Puf, pronto. Resolveu. Não, você não me bota na clínica, eu acho um absurdo. Eu não admito sair da minha casa, então, assim, isso não é uma opção. Aí é outra conversa, né? Mas ninguém perguntou para ele o que ele acha, né? Isso acontece muito, assim, às vezes essa posição de tipo assim, não, pode deixar, é igual criança agora. Né? Que isso cuido. É tratado como um problema, né? Assim, na família é tratado como... Eu já vivenciei situações semelhantes, parece que é um problema a ser resolvido, né? Mas é um momento, né? É uma coisa que não é só um problema, é um problema, mas envolve uma situação social maior, né? E o idoso faz parte disso, você tem que consultá-lo, né? A opinião dele ainda é significativa, é importante, né? E eu falo, às vezes, eu tenho especialização em cuidados paliativos também, né? E isso é uma coisa que às vezes tranquiliza tanto a família, sabe? Às vezes você conversar sobre aspectos que são desagradáveis, né? Tipo assim, virar pra minha mãe hoje que tá ótima, maravilhosa, e falar assim, então, mãe, e se você um dia ficar numa cama, tal, o que você pensa? É uma conversa desagradável, mas assim, isso muitas vezes poupa um sofrimento tão grande lá na frente, porque assim, eu já vou ter uma bagagem do que eu sei que a minha mãe gostaria que fosse feito com ela. Sabe? Se ela não tiver capacidade de decidir, nem nada. Então, isso às vezes poupa um sofrimento tão grande do filho, sabe? Que às vezes, assim... Às vezes o pai e a mãe sinalizam algumas coisas que na hora que o negócio acontece, que você precisa decidir, que você tá sob emoção, que você tá sob pressão, você fala... Eu lembro da minha mãe falando que ela não admitiria acontecer isso com ela. Ou que se acontecesse isso com ela, a vontade dela era tal. Porque bate essa angústia, essa culpa, né? E aí você tá num momento ali super difícil e tal, e você fica muito mais perdido, né? Então, às vezes você já conversa, você já fala, tal, não sei o que. Não, já sei que a minha mãe tava pensando. Tá tudo bem, vai ser difícil, mas assim, é a vontade dela, então eu vou respeitar, né? Então, isso muitas vezes tranquiliza, né?
antes do problema acontecer, né? Como tudo que a gente está acontecendo ali, né? A gente tem uma certa dificuldade de falar da finitude da vida, né? A gente tem dificuldade de falar da morte. Sim. Né? O médico até recentemente tinha dificuldade de falar da morte e lidar com esses momentos finais, né? A medicina paliativa veio para melhorar muito vários aspectos relacionados a isso, né? Até nesse diálogo, nesse entendimento, né? Então, a partir do momento que você não sabe, você chega no momento que tem que decidir, você também não faz ideia do que pensar, né? Então, eu acho que isso é um amadurecimento que tá vendo a importância do geriatra? É verdade, você uma hora chegar para familiares ou que vê que uma situação está se agravando, saber abordar isso, saber... a gente está falando aqui desde consultorias psicológicas, pré-aposentadorias, correto? Estamos falando aqui de conversas sobre como que vai ficar o fim da vida, para onde que esse idoso vai residir. Olha a importância, a grandeza, amplo, né? a amplitude, que é para quem está escutando, né? Tá todo mundo aqui esperando, ela vai me dar o nome de uma vitamina para eu não ficar velha. Ela não vai dar nome de vitamina, entendeu? Nossa, eu queria ter essa vitamina. Até porque não tem essa vitamina, né? Não é verdade, Mariana? Não tem, mas fazer a patente dessa vitamina? Toma aqui. Né? Assim como os pacientes às vezes me procuram, eu procuro não atender, mas às vezes escapam lá, doutor, vim aqui, quero tomar uma vitamina para não ficar com a memória ruim, para não ter Alzheimer, etc. e tal. Infelizmente não tem essa mágica, né? As coisas são diferentes, mas essa conversa está sendo muito bacana, até me surpreendendo um pouco em alguns aspectos dessa amplitude da questão do geriatra, da influência que ele tem sobre vários fatores que envolvem o idoso, não só da parte clínica, né? Da parte medicamentosa, na parte de doença. A gente nem falou disso, né? Na verdade. E isso, na verdade, assim, são doenças, etc. e tal, né? Podemos voltar depois que nascer a criança, a gente volta para conversar aqui, né? Fala de osteoporose, ela vai trazer o esposo, fala das fraturas, fala das dores, a gente fala de um monte de coisa aqui. Mas eu acho que esse aspecto aqui está sendo muito esclarecedor, viu, Mariana? Por quê? Porque hoje, se alguém está vendo isso aqui, tem um idoso, e esse idoso não está sendo assistido por um geriatra, eu acho que tem que ser reconsiderado isso, não só da parte clínica, mas tem muitos aspectos sociais, emocionais, psicológicos. E até para o próprio cuidador é muito bom, né? Você acaba cuidando ali de quem está cuidando também, né? Que aquela pessoa, ela sofre, né? A sobrecarga do cuidador, eu falo que nada na medicina é 100%, né? Mas a sobrecarga do cuidador é um 110, eu diria. Sim. Porque assim, um grau maior ou menor, todo mundo que cuida sofre. Não sofre. Sofre, porque... Sofre e adoece. É um misto de culpa com uma pressão física, com psicológica, e acaba, às vezes, virando um caos na família, né? Então, assim, envolve tanta coisa. E você ter alguém para muitas vezes te orientar, para você estar embasado no tipo, olha, irmãos, a médica falou que é assim, assim, assado, né? Não é tipo, eu acho, né? A médica tá falando, né? Eu tô embasado, eu tô me sentindo mais seguro, né? Eu tô tirando minhas dúvidas. Se surge um negócio, eu sei para onde correr, né? Ela me avisou que isso podia acontecer, né? Muitas vezes quando a gente percebe realmente, né? O idoso indo, né? Para um caminho, para uma doença crônica que está se agravando, tal. Olha, agora é a hora de vocês conversarem sobre determinadas coisas, né? Eu sugiro que vocês conversem sobre isso, vocês conversem sobre aquilo, tal. No meu ver, como médico, a gente deveria seguir esse caminho, mas isso não é uma coisa engessada, né? Eu acho que isso é benéfico, eu acho que isso não é benéfico, né? Então, e aí você trazer isso para a família ter tempo, né? Claro que às vezes não acontece, mas a gente tenta, né? E ter mais segurança na decisão, ter mais embasamento, porque é difícil decidir algo também, principalmente em momentos drásticos assim, quando a gente está sem conhecimento, sem vivência. A insegurança, ela mina tudo, né? E você pode até prejudicar a pessoa a partir do momento que ela tem que decidir algo, né? Então, a hora que você cria uma rotina para isso, né? Um diálogo para isso, um amadurecimento para isso, eu acho que isso é extremamente importante. Todo mundo vai passar por isso. Todo mundo vai ter alguém mais velho na família, que a vida vai estar chegando ao fim. Todo mundo conhece. Hoje em dia, assim, difícil que você fala assim, você conhece alguém com Alzheimer?
tipo assim, da família, do teu vínculo próximo. É quase 100% das pessoas conhecem, né? Então, a partir disso, a gente vai ter, as pessoas vão ter que ter conhecimento, vai ter que enfrentar isso, vai ter que fazer enfrentamento, né? O pensamento agora não pode ser só e quando ele partir, quando ele morrer, né? E essa fase, esse momento, e essa transição, e essas decisões, eu acho que isso é importante, né? O cardiologista não vai falar isso. A não ser que ele... O pneumo não vai, por quê? Porque ele está focado na situação dele. E eu não acho errado isso, porque cada um tem que estar. Pelo contrário, é muito bom. Eu olho lá uma hernia de disco, o Fernando olha um fêmur. Nós somos treinados para isso, né? Então precisa realmente de alguém. Precisa de Marianas. Não, e precisa mesmo, porque é cada um fazendo ali o que lhe cabe trabalhando em conjunto, né? Porque... realmente, assim, às vezes a gente precisa também desse médico que é focado, direcionado na resolução daquele problema. Sim. Né? Continua sendo importante. É completamente importante. Então, assim, ninguém vai abandonar o neuro, o cardio, precisa nada. resolver isso aqui. Entendeu? E às vezes o geriatra fica. Eu falei pro Fernando esses dias, eu falei assim, nossa, às vezes tem consulta que o paciente chega, porque eu pergunto sempre o porquê que ele tá lá, né? Pra gente começar de algum lugar. Apesar de a gente vai falar sobre tudo, mas a gente começa de algum lugar, o que eu trouxe aqui, né? E aí, às vezes, a hora termina a consulta, eu falo, cara, a gente mal falou do que ele veio aqui. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Porque às vezes a pessoa tá lá procurando uma ajuda específica e a gente acabou abordando coisas que ela nem queria falar, né? Ou talvez nem sabia que queria, sei lá. Então, assim, aí muitas vezes eu acho que às vezes falta uma objetividade também. Tem os dois lados da moeda, né? Então, a gente precisa realmente ter ali, não, resolve aqui, ó. Mas eu acho que a maioria vai com uma demanda, mas muitas vezes não entende que tem outras coisas muito mais importantes que ela, às vezes, não tem nem consciência. Não, nem correlaciona que isso possa estar ligado, né, com tal coisa. Acho que tem muito isso não, também. Tem, né? com certeza. Chega com uma queixa de fadiga esperando, toma essa vitamina aqui e vai com Deus, né? Mas o que tem a ver meu sono? O que tem a ver meu marido? O que tem a ver o que eu tô trabalhando? Né? Então, assim, né? Nossa, mas então, assim, tudo isso é possível, né? Legal, hein, Mariana? Seguinte, tá? O tempo passa rápido. Falei que passava rápido. Pergunta de $1 milhão. Essa estamos chegando já quase na fase final, uma pergunta de $1 milhão, né? A pessoa vai lá, fala assim, Mariana, me fala... A pergunta é no singular, né? Não vai me enrolar com a resposta. Quem está ouvindo quer a resposta. Vou ser cirúrgica na resposta. Mariana, me fala o que eu tenho que fazer para eu ter uma velhice saudável. Só uma palavra? Eu acho que é amadurecer. Porque eu acho que a partir disso, você conquista qualquer coisa. Sabe? Porque criar hábitos saudáveis necessita que a pessoa esteja ali, determinada e madura para fazer aquilo, né? Para comer bem, para dormir bem, sei lá, uma palavra, né? É isso. Mas eu entendi a complexidade porque o processo é complexo, não é tão simples. Não é uma vitamina, não é um remédio, não é um exercício. Amadurecer, esse desenvolvimento, esse pensar na terceira idade envolve várias, na minha opinião, mudanças mentais, sociais, profissionais, de saúde que você tem que ir gerenciando ao longo de um tempo, é um processo. Que só dependem de você. Que está nas suas mãos, não está muito, não adianta você chegar lá e falar assim, Mariana, resolve meu problema, né? O paciente no Brasil é muito passivo, né? Ele chega lá, doutor, queria que você resolvesse meu problema, né? Assim, me emagrece, né? Tipo assim, nós somos consultores, tá? De saúde. Além de dar o remédio, a gente dá consultorias do que você pode fazer no seu dia a dia para você melhorar daquele problema. Só que a hora que você sai da porta lá do consultório, é com você. É cada um por si, né? A Mariana tem 12 mil pacientes, assim, não tem como ela ligar todo dia de manhã para questionar tomou alguém. Remédio? Não tomou? Foi na academia? Não tem como, né? Isso depende da gente, né? Sim. Agora, isso é um processo, gente.
40 anos, 50 anos, a Mariana acabou de falar, você já pode começar a entender desse processo e começar a buscar dentro de você o que você pode estar fazendo para levar isso aí para os 80 anos, você tá bem produtivo, bem legal. Eu acho. Porque a gente precisa ter essa vontade interna de às vezes abrir mão do que é mais gostoso e fazer o que é mais difícil, né? Esses dias no Instagram me perguntaram assim, eu achei muito boa, eu nunca tinha respondido essa pergunta. O que a gente tem que fazer para evitar Alzheimer e o que a gente não pode fazer? Alguma coisa assim, sabe? Tipo assim, eu achei muito legal a pergunta. Aí eu respondi assim, eu falei assim, o que a gente tem que fazer? As coisas que são difíceis. O que a gente não pode fazer? As coisas que são fáceis. Porque assim, resumindo, é basicamente isso. É gostoso comer só coisa saudável? Não é? É gostoso ir pra academia? Eu não acho. Sabe? Tem gente que gosta. Meu marido acha, eu não gosto. Mas a maioria das pessoas são como eu, né? Não curtem muito. É gostoso ter que ficar ali estudando e não sei o quê, e lendo livro e se desafiando. É gostoso parar tudo que você tá fazendo pra ir dormir às 10 da noite, sendo que você podia estar vendo um filme, você podia estar no Instagram, no TikTok, não sei o quê. Mas é isso, né? Então, assim, é basicamente isso. Eu fico, assim, impressionado, né? Quando eu vejo histórias de pessoas mais velhas fazendo coisas e tal. Não sei se você sabe, assim, eu gosto de correr um pouco, faço umas provinhas aí. Provinhas de montanha. Admiro essas pessoas. De montanha. Gosto de corrida de montanha. E tem uma prova muito famosa aqui no Brasil, ela chama La Mission, né? É uma prova argentina que transformaram aqui no Brasil. E ela é numa serra aqui na divisa de Minas, São Paulo, tá? E eu fui nessa prova o ano retrasado, pela primeira vez, meus irmãos já corriam. E é uma prova difícil, montanha, muita altitude e tal. Bom, estava subindo uma montanha lá no meio da prova e encontrei com uma pessoa sentada lá pegando um fôlego e tal. E pelo regulamento da prova, toda vez que você vê alguém parado, você tem que parar. Pra ver o que tá acontecendo e tal. Precisa de ajuda. Aí eu cheguei, vi que era uma pessoa mais velha, pela expressão, né? Falei, tá tudo bem? Não, eu tô pegando um ar só, tô de boa e tal. E como eu já não tava lá muito bom, também parei lá. Quando você vê alguém sentado, a primeira coisa que você quer sentar, né? Sentei lá, falei, quer comer, quer um negócio? Tal. Não, sentei e fomos junto. Aí, de lá, fomos junto. Mais um pouco, ele revelou para mim que tinha 74 anos. 74. E assim, 74 anos, e sempre brincou com essa história de corrida, de prova. Tal. Então ele começou uma enciclopédia, né? Lá do lado, né? E todo lugar que eu passava com ele, todo mundo conhecia ele. E aí, resumindo, a gente foi junto até o final da prova lá e foi até bacana que chegou na prova, uma prova famosa, né? E a cidade viu que ele estava chegando e fez uma puta festa e eu cheguei junto com ele. Ficou famoso ali, pegou carona. Eu peguei carona nele, né? E ele todo humilde, né? Foram entrevistar ele. Aí ele falou, não, eu devo aqui ao meu colega que me trouxe. Eu tirando o corpo fora, né? Porque coitado, né? Ele estava vindo lá. Mas me chama muito a atenção, né? Porque, não pela prova, né? Mas me admira muito. Professores que estão dando aula com 70 anos, médicos que estão trabalhando, pessoas que estão sendo voluntárias. No HC em São Paulo, nos ambulatórios, tem muitas pessoas idosas trabalhando, de voluntários lá, que são pessoas idosas que se voluntariam para trabalhar, para produzir, para desenvolver, para aprender. Várias notícias na internet de idosos que vão fazer uma faculdade, que vão estudar. Não que todos tenham que fazer isso, nem a prova de corrida, nem a faculdade, mas que eles pensam realmente em continuar se desenvolvendo, em continuar vivendo, não ficar focado na cronologia da idade. Sim. Eu acho que essa é uma grande mensagem, para que eles continuem se desenvolvendo, amadurecendo, dentro da evolução da idade. Eu acho que isso é o que você acabou de falar. Eu acho que é o maior detalhe de tudo. É o ponto-chave, né? Que a partir do momento amadurecer é isso, né? Você encarar que a responsabilidade é sua, sendo gostoso ou não, né? E vou fazer, né? Depende de mim. É o que eu falo aos pacientes. Eu falo assim, olha, se isso vai garantir que vai dar certo ali na frente, a gente não sabe. Aumenta as chances. Mas
é o que é possível ser feito. Porque, assim, tem gente que, mas meu avô nunca fez nada na vida, não sei o quê, e morreu com 98 anos, maravilhoso. Deu sorte. Ou talvez esse nada na vida, a gente não olha, né? Porque assim, ele nunca puxou ferro na academia. Mas é provavelmente um cara que nunca foi exagerado em nada, nunca bebeu demais, nunca fumou, comia na quantidade certa, nunca ficou sentado na TV o dia inteiro, entendeu? Então assim, nunca fez nada do que a gente imagina hoje, né? Ele nunca engoliu um monte de coisa industrializada que a gente engole, um monte de radiação que a gente pega, etc e tal, né? Até digo porque um congresso que eu fui sobre dor, né? Tem muita gente falando de intestino, de solo, né? É uma mulher falando assim, ó, a laranja que a gente come hoje, a laranja que a gente comia há 20 anos atrás, plantada no mesmo terreno, hoje a gente precisa comer 20 dela para a mesma quantidade de nutrientes que comia uma há 20, 25 anos atrás. Pela defasagem de problemas químicos no solo. Então, não dá para comparar o seu avô de 80 e poucos anos que viveu outra era, outra coisa. Não, e aí, claro, com certeza, ele tem uma genética favorável, etc. A gente sabe que isso influencia muito, mas a genética a gente não controla ainda, né? Então, tá lá. Se deu sorte, não deu, é tua, né? Mas o resto... Fazer dever de casa, né, gente? Faz o beabá. Agora, se você não fizer, a chance de dar ruim não é 100% também, porque você pode dar sorte. Mas é a maioria, é a chance de não dar bom, né? Não se baseia naquele que fumou a vida inteira e nunca teve nenhum problema no pulmão também, que esse aí é uma exceção, né? Exato. Mas a Mariana falou, deixa de fazer tudo que é bom e faça tudo que é ruim. Pô, vocês ficaram tristes, né? Mas assim, ela tá falando de maneira geral, mas faz uma média, entendeu? Isso aí já vai ajudar bastante. Geral, né? A gente tem que fazer coisa boa também pra ser feliz, né? Com certeza. Pô, Mariana, que bacana. Ó, quero agradecer muito a sua vinda aqui. Ó, ela saiu, nós estamos aqui em Ribeirão Preto, a gente grava aqui. Ela saiu, veio acompanhado da mãe dela, ficou nos assistindo aqui hoje. Toda orgulhosa da filha. Mariana está grávida ainda, 25 semanas. Pegou o carro, se deslocou aqui, fechou o consultório, né? Com certeza tem paciente lá brigando com a secretária porque ela viu que a culpa é minha, entendeu? Deixei o marido fazendo os outros dois dormir em casa. Isso é legal, entendeu? O doutor Fernando... um excelente ortopedista, vai vir aqui falar com a gente também, ficou lá em afazeres domésticos. Ela tá saindo, Fernando, se ela chegar aí, se você não tiver dado banho nas crianças, tiver dado janta, eles não tiver feito nada, a casa vai cair pra você. Pra mim cai quando acontece isso, né? Vamos pedir a pizza da sexta-feira, né? Vamos deixar um recado aqui pra ele. A diferença que você faz é enorme, né? Não só na vida dos idosos, na vida das pessoas, né? E continue assim, e que divulgue isso, e que cultive isso, e que cada vez floresça mais profissionais igual a você, porque nós vamos precisar, tá bem? Nós já estamos incluídos, porque pela idade eu tenho que ligar lá e marcar na sala. Tá bom, Mariana? Também me incluo. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer, foi super gostoso. O Danilo falou pra mim, né? Isso é um bate-papo, tal. O que a gente vai falar, Danilo? Não, vamos bater um papo. E realmente foi muito gostoso. Daria pra gente continuar falando, assim, muito tempo, né? Então foi muito, muito gostoso mesmo. Obrigada.